questões que estão pingando aí na questão do Osmar Stabile. Contei aqui no começo sobre a questão do Haroldo Dantas, que neste caso específico, para ser bem sincera, né, e dar a minha opinião também, a presença do Haroldo Dantas no Conselho Fiscal do Corinthians não é um feito do Osmar Stabile. Esse é o senhor Haroldo Dantas. Ele ocupa essa função desde o começo do ano passado, ascendeu ao cargo com o apoio do Augusto Melo, a quem é muito ligado. Na ocasião, estavam ainda todos amigos, o Osmar Stabile também foi eleito vice do Augusto Melo. No caso do senhor Haroldo Dantas, ele, apesar de estar ligado à política, jamais conseguiu ser eleito pelos sócios. O cargo de presidente do Conselho Fiscal é um cargo, apesar do nome, que pode dar confusão, não é dado a um conselheiro. São sócios ligados a chapas, muito provavelmente, que não conseguiram ser eleitos, que são apoiados por conselheiros eleitos, que se candidatam para essa diretoria do Corinthians, para esse setor do Corinthians, que tem 3 pessoas, e, segundo o seu Haroldo Dantas, ele foi apoiado, então, pela grande massa de pessoas que apoiaram Augusto Melo, naquela ocasião, inclusive, o Romeu Tuma Júnior, que era o candidato foi o candidato do Augusto Melo à presidência do Conselho. A presença dele no Conselho Fiscal é uma pedrinha no sapato do Osmar Stabile, que nesse momento se vê tentando pavimentar aí o curso da sua gestão no seu nome. Como a gente contou, dada a data do impeachment concretizado do Augusto Melo, existe sim a possibilidade do Osmar Stabile se candidatar a uma reeleição. Por quê? Na teoria, o que ele está fazendo agora é um complemento de mandato. O atual Estatuto do Corinthians não prevê reeleição. Porém, como ele assume o clube com menos de metade do mandato a ser cumprido, é como se ele tivesse apenas concluindo o mandato que foi interrompido, que é o que aconteceu, e por isso ele pode. Por que eu estou falando isso? Porque além dessa presença do Haroldo Dantas no Conselho Fiscal, ontem, enquanto o CORE se reunia, o Osmar Stabile, ele escolheu 2 novos diretores. Ele tem trocado os diretores, né? E ele elegeu 2 novos diretores. Um para o marketing e um para a Secretaria-Geral do Clube. Secretaria-Geral do Clube, que é um cargo muito importante nas últimas gestões, inclusive passou a ser do braço direito do presidente, no caso do Augusto Melo, foi do Vinícius Cascone, que no final virou tudo no Corinthians, inclusive diretor jurídico, inclusive advogado do Augusto Melo, e agora tenta se afastar novamente, porque tenta pavimentar aí uma candidatura própria para a eleição do ano que vem. Mas, para esses 2 cargos, eu vou dar 2 nomes aqui, que provavelmente para a maioria não significa nada, mas dentro do Parque São Jorge. Então, ele escolheu para secretário-geral do clube o senhor Antônio Rachid, que vem a ser alguém que já exerceu cargos nas gestões seguidas de renovação e transparência. É verdade também que todo mundo que está no Corinthians, nos últimos 17 anos, tiveram uma carteirinha. Mas o Rachid com alguma relevância, principalmente na gestão Roberto de Andrade, onde ele foi secretário-geral também. E para o marketing, ele escolheu... O marketing está dando problema, porque some camisa da Nike, hein? Como some camisa da Nike? Para o marketing, ele escolheu o Joaquim Arruda, que exerceu um cargo menor, de menor expressão, como um dos diretores, se não me engano, é diretor adjunto, não era o diretor-geral, ele era diretor adjunto dos esportes aquáticos na gestão do Ílio Monteiro Alves. Nenhum dos 2 é renovação e transparência, porque renovação e transparência, acho que todo mundo é. Renovação e transparência, não é? Renovação e transparência reuniu o apoio de várias chapas, inclusive da própria renovação e transparência. Porém, são pessoas que exerceram cargos e aí está causando espécie justamente porque ele falou que não teria figurinhas carimbadas na sua gestão. Isso foi decidido ontem e para muitas pessoas, inclusive para mim, chegou aqui, Piper, o WhatsApp que está rolando do próprio Rachid. Vou pôr o papelzinho, eu gosto de papelzinho. Eu gosto quando eles me mandam papelzinho, porque eu sei que vocês gostam também. O Rachid amanheceu a terça-feira mandando para vários diretores
uma mensagem falando que estava muito feliz em assumir o cargo de diretor-geral. Só que muita gente não está muito feliz aqui, ó. Quer ver? Ó, o WhatsApp que ele mandou no grupo de conselheiros, mandou para conselheiros específicos, mandou até para ex-dirigente. Quer ver? Bom dia, amigos do Conselho. Ontem tive o prazer de ser convidado pelo presidente Osmar para fazer parte da sua diretoria como secretário-geral, que aceitei com muito orgulho e prazer. E poucas vírgulas, né? Aceitou com muito orgulho, poucas vírgulas e prazer. Abraço a todos. Então, o Antônio Rachid vai assumir essa secretaria-geral, mas vai sofrer pressão, porque essa é uma figura que a torcida vai torcer o nariz. Então, mas é aí que tá o negócio, Ó quem acordou com ressaca, ó, chegou tarde, mas chegou. Bom dia a todos. Dedé Marque, mas estamos esperando você para falar do nosso tricolor, daqui a pouco. Eu vou falar uma coisa, o pessoal do nosso tricolor anda meio ausente aí, então, inclusive meu vizinho, que você sabe que eu tenho um vizinho. Você tá bem animadinho, porque você tá aqui, semana passada você passou lá em Araçatuba, com medo de tomar uma chinelada da Isaura. Inclusive... Engraçado que agora você tá todo saidinho, né? Foi só mudar o CEP. Não, você sabe, eu tenho um vizinho que trabalha num prédio aqui do lado. Eu tenho que passar em frente a esse prédio quando todas as manhãs da minha... Assim, na minha existência aqui em São Paulo, na minha vida paulistana, em 100% dos dias, eu acordo, saio de casa bem cedo e vou numa padaria que tem aqui na esquina. Aí... o Pipo é um andarilho. Cadê a Vanzinha, que sempre te vê andando pelo bairro? Ela me então, suas. Você encontrou com ela? Ela me viu fazendo esse trajeto. Né? Quero novidades aqui. Eu tenho um rapaz que trabalha no prédio aqui do lado e ele é muito, mas muito São Paulino. E aí, porque o Paco perdeu não sei o quê, parará. Resultado, cheguei aqui, passei em frente ao banco, afinal de contas, tinha uma LDU no nosso caminho, né? Eu olhei para o prédio, olhei... Não fica desdenhando. Falei, cadê o rapaz? A coisa vira... Aí hoje eu passei lá muito cedo, antes das 7 da manhã e tal, né? Acho que eu peguei meio assim, desprevenido, ele tomou um susto quando eu passei, eu falei, ei, e o Rosão? Mas ele anda meio bravo aí. A gente vai falar disso só. Deixa eu só seguir aqui no finalzinho do Corinthians, Pipeno, porque, então, ao mesmo tempo que a gente vê acontecer nesse momento uma recepção corintiana impensável há poucos meses do projeto da Safiel, de alguns dirigentes, incluindo agora o presidente do conselho, alguns diretores, alguns conselheiros que já foram diretores, conselheiros com pretensões presidenciais no Corinthians. Eu soube quem foi. E aí, Pipena, a gente vê esse movimento que começou, quem primeiro abriu a porta à Safiel dos poderes corintianos foi a Gaviões Safiel, então há um movimento de se mostrarem abertos a conversas. A gente vê também um movimento interno de enquartelamento, sabe? De pessoas com poder tentando fechar um cerco para que as coisas continuem, pelo menos, como eu disse, os dedos preservados. Exatamente. Eu acho que está ficando cada vez mais claro para o dirigente corintiano, né, principalmente para a turma, para o grupo do presidente Stabile, que tem aí pela frente a conclusão desse mandato tampão, e nós estamos falando agora, outubro vai começar amanhã, mais ou menos 1 ano e 3 meses pela frente, está ficando muito claro que eles farão parte eles serão, sobretudo, a turma do mandato de transição. E provavelmente nunca mais a gente vai ver um presidente do Corinthians todo poderoso como eles foram até aqui. Vai chegar um momento, e eu não sei se por conta do projeto da Safiel ou de algum outro que porventura surja, que nós vamos nos acostumar daqui a pouco a lidar com o CEO do Corinthians, o CEO da SAF Corinthians. Não vai, ou seja, alguém que vem do mercado, um executivo, e não necessariamente um dirigente criado no Corinthians que faça parte de algum desses agrupamentos políticos, né, que se acotovelam dentro do Corinthians. Então, eu acho que, de alguma forma,
o Stabile é o último dirigente dessa era. Parece que vai ser mesmo, Pipeno. Eu acho que eu falei bastante aqui, estou esperando o papelzinho para falar da história do André. Se ele não chegar, no final do programa a gente volta ao Corinthians para eu falar desse depoimento que vai acontecer na quinta-feira, e aí eu espero ter mais dados aqui até o final do programa para falar sobre aqui ele será perguntado nessa primeira oitiva. Depois da derrota contra o Flamengo de virada, mas o Memphis segue fora, é isso, Vessa? Essa é a projeção, o Dorival falou isso inclusive na coletiva, que ele ainda não voltaria nesta quarta. A impressão que eu tenho é que ele não vai ao Beira-Rio, joga com o Mirassol e aí depois vai para a data FIFA e também vai jogar os 2 jogos pela Holanda. Mais um jogo fora, já são 22 ou 23 dias de um edema, né? Esse edema dele, que é o que o clube falou. O clube falou em edema, o clube não falou em lesão. 22, 23, 24 dias já me parece um edema realmente muito maior do que normalmente a gente vê o período de edemas de outros jogadores. Se fala normalmente de 7 a 10, 7 a 12 dias para um edema, que seria antes da lesão, né? Edema, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 3B, enfim, que é a mais grave de todas. Então, realmente fora de novo. O Yuri está suspenso e o Garro também ainda não volta. Então, essa é uma realidade. O trio Gin não existiu no Campeonato Brasileiro. O Dorival, para se ter uma noção, fechou o turno dele contra o Flamengo. O turno, Dorival, ele teve 19 jogos, porque ele estreia contra o Inter de Porto Alegre, que é o adversário de amanhã. Nos 19 jogos do turno Dorival, o trio Gin não jogou nenhum. O único momento que os 3 estiveram em campo foi na segundo tempo contra o Fortaleza, que foi entre os 2 derbys, que eles jogam o derby, aí time reserva, aí quando tomou 1-0 é intervalo, põe os 3, tentou, empatou o jogo, mas ficou no empate. Ou seja, eles jogam 44, 45 minutos contra o Fortaleza em 19 rodadas com Dorival Júnior. Então, realmente, o que vai acontecer na quarta é o mais do mesmo, com os 3 fora. No final de semana, aí deve jogar o Yuri, deve jogar o Yuri Cavadinha, já volta no final de semana. E o Memphis também deve voltar, porque depois tem a data FIFA. Não simulou ainda, Vessa? Não, ainda não. Ainda tô... Mas já que você falou sobre o Yuri Cavadinha, que está virando o apelido dele, não sabia dessa história, minha pergunta é, você acha que vai ter sequela disso? Ou tudo bem, virou a página ou vai ser Yuri Cavadinha mesmo? Para muita gente ainda vai demorar, ele vai ter que dar uma resposta em campo. Sabe por quê, Tirone? Isso daí te traz uma pressão interna, não é só para ele. Traz para todo mundo, para o elenco, para a comissão técnica, para a diretoria. Porque é um cenário diferente. Você bate o líder do campeonato, vai a 32 pontos, você ia estar em 8º, com viés de alta, se eu ganhei no Beira-Rio, eu vou a 35, já encosto perto do G6. Sonho na brincadeira. Aí agora você tá lá com 29, podendo ser ultrapassado já hoje pelo Galo, cair para 14º, e perder do Inter, já cair para 15º, e quando você vê, você tem 1 ou 2 times fora da zona de rebaixamento e você é um dos 2. Então, assim, é muito impactante o erro dele e sobretudo, tudo que aconteceu no primeiro tempo contra o Flamengo. Então, isso daí vai ser... só os resultados, os gols todos que ele venha a fazer depois para ele apagar tudo isso, porque realmente é muito marcante. Ele até... uma das novidades de ontem para hoje foi que o Fábio Santos disse que conversou com ele, o ex-lateral esquerdo Fábio Santos, falou isso na ESPN. E ex-cobrador de pênalti oficial do Corinthians, que falou com ele, além do óbvio, né, que ele está muito chateado e muito arrependido do que ele fez, e a gente já imaginava, né, meio natural isso, ele disse que treinou também. E isso daí, para mim, deixou a situação pior. Porque se ele se ele usou isso no treino, tinha o goleiro reserva ou 2 que tentaram pegar o pênalti dele. Tinha alguém lá. Tinha alguém da preparação física, tinha algum dos auxiliares. Tinha gente no campo quando viu. E a partir do momento que alguém viu ele tentando, não é possível que ninguém da comissão técnica, os jogadores, os companheiros, o goleiro, falou: ô, amigão, você não vai fazer isso amanhã não, né? É uma brincadeira que você está fazendo aqui? Ou você vai estar pensando em fazer? Não faça. Ou, se deram esse recado e ele fez, aí a responsabilidade, ou a irresponsabilidade dele é ainda maior. Ele foi alertado, treinou, foi alertado e fez.
Então, para mim, a situação já piora saber que ele treinou isso na véspera. Por quê? Ou ele foi avisado e dobrou a aposta, ou ele não foi avisado e aí todo mundo que estava ali no campo e que viu ele fazendo o treino foi negligente. Então, para mim, a situação só piorou ao saber que ele ainda fez esses testes e treinos na véspera do jogo. Corinthians que então não tem os 3 de novo, o Yuri suspenso, os 2 machucados. O restante das posições, eu imagino que vai todo mundo jogar o mesmo time, mais o Vitinho na frente ao lado do Guinegão. A gente tem uns números do Yuri Alberto por temporada desde que ele chegou ao Corinthians. Olha lá. São 22 foram... O legal ver os gols, né? 11 gols em 22, 11 gols e 4 assistências em 23, 26 gols em 24 e 9 gols até agora em 25. Vale lembrar que ele ficou bastante tempo machucado nesse ano, né, Vessá? Tem mais gols aí, aqui tá vendo ali, parênteses, excluindo o Paulistão. Então o SofaScore tirou o Paulistão para colocar só Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Por isso que tem esses jogos a menos, gols a menos e tudo mais. Por exemplo, temporada passada ele mete 30 gols no ano, né? Foi o artilheiro do Brasil, o jogador que mais gols. Até o SofaScore despreza o diploma, né? Tirou o estadual. Você vê que, por exemplo, agora ele é o artilheiro do Corinthians, tem 14 gols no ano, mas ali só tá como se fosse 9. 9 em 30. O que mais me chama a atenção, por exemplo, nessa tela até... é o número de jogos dele. Em 23. Está diminuindo. Então, Por que o 22 só está 28? Porque ele chegou em julho. Então é óbvio que ele vai ter menos. Ele jogou 6 meses em 22. Quando ele chega na instituição. Depois, foi caindo. Então esse ano é um ano com muito problema, sobretudo 2 que fogem muito do atleta, uma fratura nas costas e uma hérnia inguinal. Uma coisa é uma lesãozinha, um edema, tal, faz parte, é do jogo. Mas a hérnia inguinal não é normal. Uma fratura numa vértebra não é normal. E por isso que ele já está com um número bem menor de jogos. Aí é o que mais me chama a atenção na tela. Agora, o Massa, só para não deixar passar, você não estava aqui com a gente ontem, só para não deixar passar. O que será que passa na cabeça do cara e fala assim, eu vou dar uma cavadinha num jogo contra o Flamengo? Titica de galinha, para não falar M. Não é? O jogador meio bate um pênalti. Se eu sou treinador, não interessa quem é. Se é Memphis, se é Yuri Alberto. Bater um pênalti assim, você está fora, cara. Pode ir lá, vai lá, passa na RH. Não tem o menor sentido, sabe? Isso é pra gênio, entendeu? Isso é pra cara que entende muito mais de bola, respeitando o Yuri Alberto, que é um jogadoraço, muito bom, importante para a história do Corinthians. Faz muito gol, é bom tecnicamente, forte fisicamente, com o devido e todas as vênias respeitadas. O que passa pela cabeça dele é o que passa pela minha. O que tem para comer. Não tá focado no jogo. Não dá, cara. O cara não pode bater um pênalti assim. No meu time eu ia ficar louco. Olha a sequência Entendo o que o vem Vessa aí está sentindo. pro Corinthians no campeonato. Molezinha. Na temporada. Ah, Tem o lá. Internacional fora, Vessa, depois o Mirassol em casa, Santos fora, não tá fácil, hein? Galo em casa, Vitória fora, Grêmio em casa, Bragantino e Ceará. Quer dizer... Eu acho uma tabela ok. a primeira parte não é tão simples. Vai. velho. Molezinha, né? Só moleza. Só moleza. Mirassol fora é moleza. É moleza, Casa. porque o Corinthians está acostumado a jogar com o Mirassol, cara. O Mirassol é muito mais difícil pro Inter, pro Santos, Pô, então pro vamos ter Vasco. desespero então, velho. Não, mas não é. Entendeu? Qual é o desespero? Tô entendendo o desespero. Não, se o Corinthians perdeu do esporte, depende do espírito que jogar. Bom, aí é um problema dele, não dos adversários. Você tem tem dois lados dessa moeda. Escolhe aí vocês qual lado vocês querem. Você não pega nenhum dos melhores times do campeonato, é uma verdade. Isso é um lado bom. Só que ao mesmo tempo, vários desses aí vão te ultrapassar e você vai ser empurrado lá para baixo. Então o Santos pode te ultrapassar, o Inter pode te ultrapassar, o Galo tá ali perto, o Vitória, o Grêmio. Todo mundo pode chegar e pisar na sua cabeça e te jogar lá para baixo. O Corinthians vai fazer 16 pontos. Tem os dois lados dessa moeda aí, cada um escolha o lado que quiser. Eu prefiro sempre pegar time mais fraco, ué. Na teoria sim. 16 ou 17? Você vai pegar o Palmeiras ou o Bragantino? 16 ou 17. Bom, Definir, Vamos lá, ó. Um ponto contra o Inter, tô sendo generoso, porque o meu palpite Em amanhã... 24, é bom. Mas o meu palpite amanhã é outro, mas vamos lá. E aqui, que o elenco do Corinthians só joga em jogo grande.
Então aí danou. não vai jogar nunca. Só contra o Só Santos, contra que o é um Santos. clássico. Então assim, ó, 1 ponto contra o Inter, 3 pontos contra o Mirassol em casa, são 4, 1 ponto contra o Santos, são 5, 3 pontos contra o Galo. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians. Corinthians que tá passando por um momento turbulento aí no Brasileiro, não vence algumas rodadas. Memphis Depay deve ser aí novidade na volta do Brasileirão. E deixa aí a sua opinião sobre o trabalho do Dorival Júnior. Você tá gostando do trabalho do Dorival? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!